Olá, eu convido você a acompanhar conosco a partir de agora a Web TV do Grupo à Tarde, né? E vamos estrear muito bem hoje falando de política. E nada melhor do que convidar aqui o cientista político Cláudio André, que é professor da Unilab, né? E também a referência de jornalismo aqui no estado da Bahia, que faz parte do grupo, até recebeu recentemente aí um prêmio na Assembleia pela cobertura que faz lá na Assembleia Legislativa da Bahia, o jornalista Levi Vasconcelos. Que bom vocês estarem aqui. Tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo, Carol. Levi está em casa. Tudo ótimo. E bem acompanhado. Hoje faremos um bate-papo aqui, a gente convida você a participar. E para a gente começar esse bate-papo, né, o objetivo desse panorama político é a gente falar um pouquinho sobre esse ano de 2019, primeiro ano aí de um novo governo, um governo que já chama bastante atenção, com muitas polêmicas, muita coisa acontecendo, e as perspectivas para 2020, né, um ano também de eleição, já no cenário aqui local, no cenário municipal. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês avaliam esse primeiro ano do governo Bolsonaro, após uma eleição bem polarizada. Queria ouvir primeiro de Levi, depois um balanço do Cláudio, e vocês aí também conversarem um pouquinho aí, bater um papo sobre esse tema nesse início. Olha, eu prefiro ouvir de Cláudio, porque a sensação que nós temos é que nós temos um presidente que não tem nenhuma habilidade no jogo político, né? Tem um completo desapreço por esse tipo de interação e subdelegou esse jogo ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que faz o clássico toma lá da cá. Alguns deputados baianos aí estão com os bolsos cheios de emenda, eu falei isso nesse instante. E a gente não sabe o que é que vai dar daqui por diante. Por exemplo, vai Bolsonaro, isso é uma pergunta a você, você acha que vai Bolsonaro polarizar com Lula, deixando de lado todas as outras alternativas, ou vai aparecer uma terceira via que vai dizer, ó, nem Bolsonaro, nem Lula, e reinsere o Brasil no cenário político? Por enquanto a gente vive uma situação de aparente polarização. Então, Levi, Carol, é interessante perceber que os problemas e os desafios da política brasileira atravessam esse ano de 2019 e começam, na verdade, no final de 2018. Quando o Bolsonaro ganha, o que aparenta ali é uma completa desorganização na transição, né, do presidente Temer para o seu governo. Então, a primeira impressão que dá lá no início do ano, em janeiro, é que eles não conseguiram trabalhar na transição para entender o funcionamento do governo, né? A cozinha do governo, com, os cargos, o perfil das políticas públicas. Então, eles começam batendo cabeça total e isso vira algo público, né? Algo que começa a circular em Brasília e entre os analistas políticos e também o mercado. Em seguida, a decisão tomada pelo governo foi desmontar o presidencialismo de coalizão, né, Levi? Então, há um desmonte da ideia de montar um governo com base nas forças partidárias com cadeiras no Congresso Nacional. Então, esse fator já traz para... A gente começa o ano com uma grande instabilidade. E o terceiro ponto que eu acho importante é o desmonte também, as mudanças referentes às políticas públicas. Então, o governo começa a dizer que não vai dar continuidade a certas políticas, que não vai dar seguimento a determinados programas que influenciam, né, o dia a dia do país, né, como o caso dos mais médicos. Então, lembre da questão dos médicos cubanos que voltaram, né, foram tirados do país, o programa foi interrompido. Então, o início foi muito conturbado. Ao mesmo tempo, essa questão que Levi traz é importante porque o governo entende que ele vai se sustentar para além do Congresso, na sociedade civil. Então, um governo que tem uma visão digital, né, das redes sociais. Então, essa governabilidade digital, entre aspas... Eleito, inclusive, né, pelas redes sociais. Exato, com a grande influência, leva a uma compreensão de que o governo deve se voltar, melhor dizendo, para a opinião das redes sociais o tempo inteiro e deve mobilizar essas redes como um mecanismo de defesa do capital político do presidente Bolsonaro. E aí um outro elemento também preocupante, desafiador, é essa relação que ele deixou de ter com o partido, e a gente está vendo isso agora no final do ano, a implosão do PSL passou a ter com o seu núcleo político restrito, que são seus filhos.
né, como algo acima dos generais, de outros membros que compuseram o governo. E aí nós tivemos, né, Levi, várias demissões de figuras-chave que levaram o Bolsonaro à vitória, como o caso do Gustavo Bebiano e outros ministros que caíram nesse primeiro ano de governo. Então, eu vejo que é de uma dificuldade enorme, como o Levi trouxe, de habilidade, né, e, ao mesmo tempo, de conseguir entender como funciona a democracia e, ao mesmo tempo, de defendê-la, né? Porque algumas opções feitas pelo governo se referiu a uma disputa ideológica intensa nas redes sociais. E a forma como funciona a democracia é o governo eleito, ele tende a baixar a fervura para ele conseguir dialogar com o máximo de segmentos da sociedade civil. Então, essa perspectiva de disputa ideológica trava também o diálogo com outras forças, com outros segmentos da sociedade, a disputa que ele trava também com a imprensa. E isso tem provocado, como o Levi trouxe, um novo cenário para o funcionamento das instituições. A gente está vivendo no Brasil um cenário de semipresidencialismo, né? Porque o Congresso hoje é o centro da governabilidade. Você falou em Congresso e a gente fala de um Bolsonaro, um governo que traz muitas polêmicas. Em diversos momentos, enquanto as polêmicas surgiam por parte dele, o Congresso estava votando algumas reformas, né, e discutindo reformas importantes para o país. Como é que vocês avaliam esse fechamento, esse encerramento de ano, a relação de Bolsonaro com o Congresso? Eu pergunto, voltando ao tema, você acha que nesse cenário aí, para 2022, só falta 3 anos, né? Qual é a tendência mais nítida? Permanecer a polarização com Lula, que saiu da cadeia, e o bolsonarismo, que é muito personalista, né? Passando por cima do partido. Eu acho que o mundo ideal para ele seria que não houvesse partido, que a legislação permitisse candidaturas avulsas, mas assim não é, ele está fazendo um partido para ele ao modo da casa. A polarização com Lula, que está fora da cadeia, querendo fazer um palanque para ele, ou surgiu uma terceira via? Então, Levi, eu vejo que como estratégia é muito difícil se sustentar somente no antipetismo. Porque na posição de governante é necessário responder a determinadas questões que são do dia a dia do governo. Ou seja, se a política pública está funcionando, se o dinheiro da emenda está chegando, recebendo prefeitos, realizando ações, né? Então, eu vejo que a tendência nesse momento é um estabelecimento de uma terceira via, sobretudo porque o governo ele não consegue grandes patamares de elevação de popularidade. A gente tem visto que ao longo do ano o governo gravita ali entre 35% a 39%, né, de popularidade ótimo e bom, né, de avaliação ótimo e bom. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver também que a economia não trazendo sinais claros e, ao mesmo tempo, esse desmonte do presidencialismo de coalizão, a gente percebe que outros partidos começam a cenarizar uma tendência de estabelecer uma terceira via. E o eleitorado, em tese, ele está aberto a pensar. O caso do Crivella no Rio de Janeiro, eu acho que é bem emblemático. Ele polarizou o tempo inteiro, desde que ganhou em 2016. E com o Datafolha, né, do dia 15 de dezembro, ele apresenta a intenção de voto de 8% e uma taxa de rejeição acima dos 70%. Então, nesse cenário, obviamente que os partidos políticos estão vendo que é necessário montar uma alternativa. Numa eleição presidencial, então, nem precisa chegar a 70%. Já há setores do mercado, envolvendo os partidos, que começam a pensar numa terceira via que despolarize pela esquerda, com o papel ainda, né, preponderante e protagonista de Lula e do PT, e, ao mesmo tempo, esse lugar de Bolsonaro vinculado à extrema-direita. No entanto, eles contam com a melhora da economia como uma medida de atrair parte desse centro, né? Essa expectativa que, sobretudo, é vista sob o capital político da figura de Paulo Guedes na condução das reformas, Carol. A gente trazendo essa discussão para o cenário local, né? A gente vai voltar depois a Bolsonaro, inclusive a política externa, né? Esse discurso dele com as questões internacionais, mas trazendo para o cenário local, vocês acreditam que haja essa polarização em 2020 nas eleições, uma divisão aí de bolsonaristas, lulistas, principalmente com a soltura de Lula? Vocês acham que vai ter o mesmo impacto nas eleições municipais? Levi. Ele está ali já fazendo a... Quando você publicar aqui, eu vou fazer um comentário em cima do que ele está falando. Eu estou achando que o que ele está comentando aqui, para o meu gosto,
Está muito pertinente. Né? Ah, então eu já vou deixar que você dê sequência para a gente seguir nesse assunto com ele, para você dizer que quer comentar o que ele falou. Vamos lá. Eu estou achando muito interessante, vou anotar aqui para depois, porque o que ele nos falou, né, é que há uma tendência para você consolidar uma terceira via, Exatamente. Porque nem o petismo, nem o antipetismo só basta. Né? Quem seria essa terceira via? Aí é um caso para Madame Beatriz. Né? Temos esses nomes hoje. O Ciro Gomes representaria algo nesse outro cenário ou ele já, a vez dele já passou? Como é que vocês avaliam isso? Não sei. Está em aberto. Eu vejo que Ciro pode se realinhar no eleitorado desde que ele construa uma imagem de transição da centro-esquerda para a centro-direita. Ele sinalizou isso muito bem no posicionamento dele no segundo turno, né? Quando ele não quis um vínculo mais orgânico à imagem do PT e durante a campanha também ele buscou ser um candidato pós-lulista, né? Ele se segurou ali para não ser um candidato anti-lulista. Eu vejo, Carol, que tem uma tendência de nós termos novos nomes, né? A gente tem o caso do João Dória, que tem essa intenção desde 2018, né? Inclusive ele se colocou nos bastidores como um nome possível até de substituir Geraldo Alckmin ainda no primeiro turno, no caso de uma renúncia, né, da candidatura do ex-governador, mas ele já apresenta essa sinalização de um diálogo nacional, né, de assumir o PSDB para conduzir esse caminho. A gente tem a figura do próprio Ciro e até mesmo a gente pode contar aí com alguém que já se movimenta abertamente, de forma pública na política, que é o Luciano Huck. Enquanto apresentador empresário, ele já se coloca como um nome, já tem monitorado a sua imagem, já tem feito uma movimentação de entendimento do que ele representa, né, no diálogo com os eleitores. E eu vejo que é uma candidatura, uma pré-candidatura, caso se confirme, muito forte, porque alguns estudos mostravam, lá naquele cenário das intenções de voto em 2018, né, Levi, que ele já tinha um potencial de dialogar com todos os espectros do eleitorado. O que você perguntou, Carol, há pouco, é muito interessante perceber o seguinte: a gente não pode achar que a gente não tem nem minimamente um eleitorado ideológico. A gente tem, seja de esquerda ou de direita. Então, em toda eleição, a gente vai ter uma margem, aí, uma proporção do eleitorado que vai ter um posicionamento ideológico. Certo? E aí, isso está muito vinculado à figura dos partidos. E aí a gente tem a figura do DEM, no caso na Bahia, a do PT na Bahia, no Brasil. Né? Então, de alguma maneira, agora a chegada do PSL, esses partidos, eles dialogam com o público que vai votar mesmo, que vai levantar a bandeira do partido, que vai se mobilizar dentro e fora das redes sociais de uma forma mais ativa. Acontece que, nesse cenário atual, eu vejo que as eleições de 2020, elas guardam uma expectativa, principalmente nas grandes cidades, em que os governantes respondam às questões que estão colocadas no dia a dia. É uma questão sociológica, porque a gente vive hoje nas grandes cidades com problemas relacionados à segurança, né, à educação, à saúde. Lá no Rio de Janeiro, essa pesquisa do Datafolha que eu comentei há pouco, mostrou que mais de 70% da população acha que o grande problema do Rio não é a violência, é a saúde. Então, isso é algo que a população e as famílias vivem no dia a dia. Em Salvador, a gente ainda tem um fantasma do desemprego, é muita informalidade, a dificuldade econômica ela é visível na cidade, é uma cidade que ainda tem dificuldade para viver fora do turismo, né, de sol e verão. Né? Embora a Semineto seja muito bem avaliado, e aí já entrando nesse cenário... Eu perguntava, como se você acha que a Semineto, porque o DEM acaba de encomendar uma pesquisa, para ver quais são as expectativas de ACM Neto para 2022 no cenário nacional. Você acha que ele tem alguma chance aí? Muita chance. A depender do xadrez de montagem das eleições presidenciais. A eleição para governador, ela é casada com os palanques presidenciáveis, né? Então, é um cenário, inclusive, novo em 2019. Talvez isso seja a parte boa da política, que a gente está chegando ao final de 2019 com os dois principais gestores e governantes muito bem avaliados em Salvador e na Bahia.
né? Sobretudo em Salvador, quando a gente tem a Semineto e Rui Costa se apresentando junto ao eleitorado com gestões bem avaliadas, bem vistas. Então, isso é bom para a política, é bom para a democracia, que o eleitor coce a cabeça, que o eleitorado pense quais são as agendas que estarão em debate, né? Mas isso leva a uma eleição despolarizada. Não vai largar na frente quem for querer destruir o legado, né, do prefeito Assemineto, nem o legado em andamento ainda do governo Rui Costa, né? Então, isso muda a agenda da eleição. Isso também abre a possibilidade de novas agendas serem colocadas. E acho que, inclusive, isso já está desenhado, viu, Levi? Que é a figura do pastor Sargento Isidório, como uma novidade, né, nas pesquisas, e, ao mesmo tempo, a possível pré-candidatura do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani. Nesse aspecto, pode falar, Levi. A propósito dessa boa governança aí, dizem que o povo de Salvador é muito satisfeito, né, com o duelo entre Rui Costa e Assemineto, né? Ainda dizem que quem ganha é a população, né? Exatamente. É uma briga que o povo está ganhando, né? Você acha que isso pode influenciar na eleição municipal aqui? Quer dizer, o povo pode gostar dessa briga e deixa assim porque tá bom. Você acha que pode acontecer isso? Pode, mas o fator decisivo talvez seja qual agenda vai ser oferecida à cidade. Porque quando você tem dois governos muito bem avaliados, né, a população olha e diz, olha, não dá para falar mal desse aqui por completo, nem o de cá, né? Mas o que é que esse novo... essa nova força, essa nova essas pré-candidaturas que estarão colocadas, buscarão falar para a cidade. Pastor Sargento Isidório é algo que, independente da questão ideológica, ele tem um trabalho social fortíssimo, de enraizamento social, não só na cidade do Salvador, como na região metropolitana, né? Então tem um impacto regional enorme. E passa a falar com um público que a gente sabe que sofre com alta vulnerabilidade social, com a exclusão. Por outro lado, né, a figura de Bruno Reis, deputado estadual, né, braço direito de Assemineto e depois vice-prefeito, e ao mesmo tempo, e depois Guilherme Belintani, esses têm um diálogo mais intenso com as elites da cidade, com a classe média urbana da orla de Salvador, né, que tem um papel sociológico também muito importante. Então, que diálogo vai ser colocado? Quais são os desafios da cidade em termos urbanísticos, de acesso à moradia, de cultura, memória, turismo, economia, emprego, acesso à educação, à saúde? Então, esse é um jogo que está em aberto. Eles vão ter que inventar uma narrativa para que eles consigam, de alguma forma, se apresentar ao eleitorado fora dessa polarização. O que as pesquisas colocaram também é que não dá para bater em Lula, né? Então, é uma posição nova também. E isso abre, Levi, para o que você perguntou, uma situação que eu acho que o DEM está tentando entender, de que se ele está concorrendo com a extrema-direita, né, ele olha para 2022 acenando para o centro. Então, a gente viu isso, inclusive, como uma movimentação da figura do Luciano Huck, quando tem Armínio Fraga, o mentor, que vai à imprensa e diz que o Brasil tem que colocar com prioridade e tratar as desigualdades. E isso é bom para a democracia. Não dá para somente um espectro do eleitorado falar, né, que é necessário defender a inclusão social, a igualdade. Então, tem coisas novas acontecendo, né, mas o que eu percebo é que, no caso de Assemineto, ele começa a olhar também para o cenário nacional, porque entra no radar desse xadrez como conseguir dialogar com a força do Nordeste, que tem 40 milhões de eleitores. Então, como é que dialoga com essa? Não dá para ganhar somente com o Sudeste, porque já se viu que Bolsonaro ocupou esse espectro e do outro tem Lula no Nordeste ocupando, o PT ocupando, né, junto com o Ciro lá em cima no Ceará, esse lugar. Então, de alguma maneira, não sei como passa isso na cabeça do prefeito, mas dentro do xadrez pode sobrar para ele, né, uma tarefa nacional. Essa terceira via, né? Uma terceira via que imponha, por exemplo, né, um afastamento imediato de uma candidatura em 2022, mas que ele possa, de alguma forma, mexer no tabuleiro da Bahia, porque o que vai acontecer nas candidaturas para governador está dentro da perspectiva da montagem desse palanque presidencial. Ele é um nome muito cogitado, Carol, na imprensa, e Levi sabe disso, né, como um vice ideal.
aquele vice do Nordeste, bom gestor, que agrega, até porque ele tem uma imagem de boa avaliação, bom governante, jovem, tem uma imagem de jovem. Então, isso está dentro do radar, né? Da montagem das estratégias para 2022 aqui no Brasil. Estrategicamente se afasta aí de Lula e de Bolsonaro, né? Fica como essa terceira via. Agora, você acha que ele aceitaria o ser vice, Levi? O Neto? Ele disse a mim, conversei com ele na segunda-feira da semana passada, na Assembleia, né, que o projeto dele é ser candidato ao governo da Bahia em 2022. Se eu não quis largar a Prefeitura de Salvador para disputar em 2018, no ano passado, porque eu tenho uma sucessão de obras a entregar, né? E o projeto é disputar o governo, vírgula, né? Aqui o pessoal diz, eu pergunto a André, a Cláudia, o pessoal diz que Rui Costa é de esquerda e governa com o pé na direita, e Neto é de direita e governa com o pé na esquerda. Isso aí. Você concorda com isso, André? Eu acho que Neto podia ficar mais na esquerda em alguns momentos, mas esse ano ele se colocou muito bem nessa movimentação, Levi, de que para determinadas pautas ele esteve realmente em dissonância em relação ao que pensava Bolsonaro e o governo. Embora, por que é que eu digo isso? Eu acho que tem uma questão, para além das eleições, que os partidos de centro e de direita no Brasil precisam refletir, que é o debate sobre a igualdade. Fica parecendo que falar em igualdade é debater comunismo, sovietes, entendeu? Tomada de poder, stalinismo, não é isso. O debate da igualdade está dentro da tradição republicana e democrática. Então, debater igualdade social e igualdade política deve ser uma tarefa hoje muito importante para entender os desafios né, do avanço da democracia brasileira. Eu acho que a movimentação, eu penso, melhor dizendo, que a movimentação de Rui Costa, desde aquela entrevista para a Veja, que gerou o maior rebuliço, viralizou, né? Até Lula teve que se pronunciar de dentro da cadeia, sabe? Então, qual é a estratégia que aparenta, e recentemente na matéria de capa que o governador esteve na Folha de São Paulo no dia 14 de dezembro, no sábado passado. Então, o que é que a gente teve ali? A perspectiva de Rui é de se colocar na nacionalização das articulações políticas. Então, ele tem um duelo aí com a Semineto, que já está nacionalizado, certo? Então, desde as entrevistas, a visão dele de autocrítica em relação ao PT, eu vejo que é uma estratégia política dele ocupar um espaço que ele não tem e começa a ter a partir de agora, certo? Então, isso é muito importante no duelo dele com o DEM, aqui na Bahia. E, ao mesmo tempo, o fortalece nacionalmente nas articulações para a sua sucessão. Porque se ele vacilar, daqui a pouco o PT está decidindo em São Paulo quem é que vai ser o candidato a governador e não comunica a ele em relação às estratégias. Então, ele quer liderar essas estratégias. Eu vejo que também, dentro dessa estratégia, ele já entendeu que a gente está vivendo uma inflexão para o centro, né, em termos de cabeça do eleitorado, e ele começa a querer dialogar com esse público, se descolando em parte, em termos de imagem, de marketing político, em relação ao petismo. Então, essa movimentação, ela não é exclusiva, né? O próprio Lula fez isso quando governou. O lulismo é um fenômeno acima do petismo, certo? Existe também aí, na visão dele, um processo de que ele precisa se colocar como uma liderança nacional para que, inclusive, ele possa aspirar espaços políticos e a condução desse processo a partir de 2020. E tem uma questão que eu acho importante a gente também levar em consideração, é que o PT sai de 2018 fraturado em termos de espaço político nos governos estaduais e em espaços políticos municipais, porque já tinham perdido muita coisa em 2016, e aí sai com uma bancada forte. Então, a bancada do PT é a primeira, né? A maior bancada, melhor dizendo, do Congresso, e aí eu entendo que a movimentação que Rui deseja e que, ao mesmo tempo, é uma questão que começa a ser debatida nessa questão da tática eleitoral para 2020 dentro do partido, é que é necessário dialogar para o centro. Se não há um processo antecipado de isolamento político, porque não vai ter coligação. Com quem o PT vai se coligar em São Paulo? Com quem o PT vai se coligar no Rio?
Com quem o PT vai se coligar em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre? Então, como é que a gente olha para os palanques, né, a serem projetados para 2022, sendo que o partido não consegue liderar um diálogo que está sendo colocado desde já? Aquela crítica de Ciro Gomes, de que o PT é hegemonista, de que o PT não abre espaço, isso ganhou, acho que Levi pode falar mais sobre isso, um baita espaço na cabeça da classe política. O PT não abre espaço, o PT não cede, o PT não... Então, isso ficou como uma mácula. Então, aí na Bahia seria uma exceção da regra. Seria. O que Rui e Wagner fizeram. Seria. Mas isso está no radar, Levi, do que é que vai acontecer em 2022. Porque o senador Otto Alencar até aqui tem sinalizado que ele pode vir a querer ser o sucessor de Rui, né? A gente tem a montagem em vários municípios, né, da Bahia. Acho que a Bahia é uma exceção exatamente por essa liderança política de estratégia de Wagner e de Rui, né? Na perspectiva de abrir espaço, de fazer o que eu chamo, tenho escrito no Jornal à Tarde, nas redes sociais, do Centrão Baiano. O nosso Centrão é o PT, na aliança com o PP, né, com o PSD, e aí entra o PL, né, de Gaiato nessa história e fecha aí uma aliança muito bem estabelecida que tem dado certo e foi o que deixou a Semineto de fora da disputa, porque ele contava com a perspectiva de romper, de rachar esse grupo político e se viabilizar, já que a gente sabe que menos de 20% do eleitorado baiano fica na capital. Então, a grande disputa, ela vai para as 20 maiores cidades da Bahia. Para o interior. Para o interior. Então, a disputa é muito forte nesses palcos e não dá para vencer somente com marketing político, com a imagem dizendo o que é que fez em Salvador. Precisa ter palanque, precisa ter prefeito, vereador. Então, o PT está isolado. Hoje, o PT está isolado na condução das estratégias políticas dentro do Congresso. Então, isso daí, quando Lula sai da prisão e faz aquele discurso e choca um pouco alguns segmentos da sociedade por conta da polarização, eu acho que a polarização é da democracia. Obviamente, quando se extrapola para uma violência política, para um discurso de aniquilar o outro, a voz do outro, isso realmente gera embaraços, né, e fragiliza o processo democrático, mas polarizar é dentro faz parte da democracia. A eleição agora na Inglaterra mostra isso, né? Você tem uma polarização ali entre trabalhistas e conservadores e as polarizações, como no caso dos Estados Unidos, que tem um bipartidarismo polarizado há décadas, né? Então, não é um grande problema em si. Mas quando o Lula sai e acena aqui em Salvador, na reunião do Diretório Nacional, quando sai e faz o discurso em São Bernardo, quando o PT sai, quando ele sai falando de uma forma muito incisiva em relação ao que deve ser o PT, ali é de alguma maneira para reoxigenar a militância. Aquele recado não é para o sistema político, não é para a classe política. E nos bastidores o PT começa a acenar, mas com muita dificuldade. Então, quando Lula e o Diretório Nacional dizem que Marta pode voltar, né, para ser candidata a prefeito de São Paulo, já entendendo que o eleitorado de centro, ele tem um recall e pode vir a voltar a apoiar o PT via a figura de Marta Suplicy. Quando o partido apresenta, por exemplo, essa noção de que em Salvador é possível ter candidatura própria, mas deixa em aberto, né, nas entrelinhas, que pode vir apoiar outro nome, entendendo que é uma disputa diferente. Então o partido vai ter que ser pragmático, se quiser voltar a pensar em 2022. Como é que vocês avaliam o posicionamento, esse primeiro ano de governo, o impacto disso internacionalmente? Bolsonaro lá fora, né? E as ações, as polêmicas e tudo que vem ocorrendo. Como é que vocês avaliam esse cenário do Brasil? Melhorou, piorou, pode melhorar, pode piorar, estabilizou? Como é esse discurso de Bolsonaro lá fora? Olha, Carol, eu vejo que é um cenário muito negativo. Foi uma área do governo que patinou, cometeu várias gafes na política externa, inclusive começou sinalizando para determinadas ações que iam de encontro aos interesses econômicos, né? Vale lembrar que a gente começou o ano com o governo anunciando a embaixada em Tel Aviv, e isso causando o maior problema com o mundo árabe em relação ao processo de exportação que nós temos de carne, né? Problemas relacionados à Venezuela, quando o Brasil, em janeiro, reconhece o Juan Guaidó como presidente
legítimo da Venezuela, a gente já causou um problema também com a Rússia. Então, a partir daquele cenário ali, a gente começou a ver um viés ideológico muito forte, né, de mudança da orientação que o país tinha em relação a uma posição, a uma postura de que não assumia determinadas agendas como parte do problema, né? Então, o Brasil tinha uma política externa independente e passou a se vincular aos Estados Unidos em votações, nos espaços multilaterais, e isso daí foi causando também um maior problema em relação a algumas negociações. O que é que gerou também um maior problema, né? Algo que queimou, entre aspas, a imagem do Brasil lá fora. Algumas falas de Bolsonaro, algumas posturas dele, por exemplo, no Fórum de Davos, a fala de 5 minutos, quando ele vai também para a ONU. Enfim, a gente viu ali um completo despreparo, enquanto estadista, para apresentar as questões de agenda do Brasil frente ao mundo, né? Então, isso daí foi um problema e a gente passa a ter um embaixador, um chanceler, melhor dizendo, né, no Ministério das Relações Exteriores, completamente alinhado ao olavismo. Então, com ideias e concepções, valores que destoam da história do Itamaraty, da política do Itamaraty e as suas tradições. Isso daí é um grande problema, principalmente pensando que o mundo hoje ele é multipolar. E a gente viu aí que o Brasil passou o segundo semestre inteiro, né, Levi, tentando resolver suas arestas com a China, porque o alinhamento aos Estados Unidos gerou, de imediato, um problema seríssimo com os chineses, sendo que eles são fundamentais para a agenda de exportação e da balança comercial no Brasil. Então, a política externa anda patinando porque não consegue manter esse equilíbrio de estar com os Estados Unidos e dialogando com o mundo, e esse cenário vai caminhar para ser definido em 2020 com uma posição de que o Brasil olhe mais para os interesses econômicos. Eu entendo que a tendência, mesmo com o olavismo à frente aí do Ernesto Araújo, né, como ministro, é que o Brasil tenda a olhar para o bolso. E essa pressão vem, inclusive, da figura da ministra da Agricultura. A Tereza Cristina assumiu determinadas tarefas, entre aspas, diplomáticas, para apagar uma série de incêndios com setores do agronegócio, né, da agropecuária. Então, a gente está vendo aí que o Brasil tem se preocupado. Agora, recentemente, na semana passada, o Rodrigo Maia foi escalado junto com o Milton Mourão para parar as arestas na Argentina. Porque o Brasil, embora o presidente divirja de uma série de valores e questões de interesse com o presidente, né, kirchnerista, né, que assumiu na Argentina, a gente tem uma carteira de exportação e de dependência, né, da Argentina que não se pode abrir mão, ao contrário, né? Foi a primeira vez até que um chefe de Estado brasileiro não participa de uma posse, não é isso, na Argentina? Então, os segmentos econômicos estão pressionando nos bastidores a política externa brasileira para ser pragmática, seja com os árabes, com Israel, seja com a América Latina como um todo, com a própria Venezuela. Teve um recuo dessa visão mais radicalizada de apoio, né, ao Guaidó. Então, se começa ali a ter um xadrez, a ter uma política externa que volte ao pragmatismo de se tornar um pouco mais independente, como era até 2 anos atrás. A necessidade de se relacionar mesmo, é importante. Sim. E todos os países fazem isso. O Trump está vivendo um relacionamento sério, né, com a China e com o líder coreano, né, em relação à política armamentista, à economia. Então, é da política externa, é da diplomacia, né? Então, não existe essa questão de gritar, de botar o dedo na cara do outro país, de dizer o que é que vai fazer. Você tem uma questão de limite aí de soberania. Então, a tendência é que a gente veja um maior pragmatismo, porque ele é necessário. Vários segmentos econômicos cobram que o governo mude de postura no que faz hoje a partir do Itamaraty. Estamos de volta aqui com o nosso panorama político, né? E como eu falei lá no último bloco, deixar aqui com o Levi agora para fazer algumas perguntinhas. Ele já fez algumas anotações aí para o Cláudio André, que é cientista político, nesse bate-papo bacana aqui sobre política, sobre projeção 2020, sobre 2019, esse balanço. Deixo com você, Levi.
Ô, Cláudio, me diga uma coisa. Sim, Eu perguntei a João Leão como é que fica em 2022, já que quando chegar no fim do mandato do governo do Rui Costa, está Otto Alencar, que é o senador, completa seu ciclo de mandato, sem mandato. O próprio Rui Costa, que é governador já reeleito, sem mandato, e João Leão, que é o vice-governador já reeleito, sem mandato. Eu perguntei isso a Leão, o Leão fez, bonitão, até 2022 tem muita água para rolar e essa água é suja de óleo e vai passar debaixo da ponte. E vai passar debaixo da ponte e a ponte é de Salvador de Taparica. E na dúvida, você ainda pega o VLT. O que é que você acha que pode acontecer em 2022? Olha, Levi, é incerto a gente traçar um caminho, né, do que pode ser mais certo de acontecer, mas eu vejo que isso vai depender do cenário nacional. Como é que o PP vai se colocar nas eleições, como é que o PSD vai se articular para assumir. O PSD tem crescido muito, né? O PSD não só na bancada dentro do Congresso, como também agora vai receber duas figuras de peso da política mineira, que é o prefeito, né, Alexandre Calil, que vai sair do PHS e migrar para o PSD, e o Antônio Anastasia, senador, já de olho na sucessão de Zema, lá em 2022, e buscando também se descolar da imagem do PSDB e do deputado federal Aécio Neves. Então, o que é que ocorre aí? Dentro dessa estratégia que os partidos estão pensando para 2022, isso vai ter um reflexo na Bahia, porque nós somos o quarto eleitorado. Então, obviamente que as estratégias serão pensadas a partir da política baiana. O que é que pode acontecer? Uma projeção de espaço político federal. Então, a gente pode ter um cenário no qual, se o Otto Alencar, o senador Otto, não for o candidato a governador, ele pode até mesmo figurar na vice-presidência de uma chapa. Ele pode ser candidato à reeleição ao Senado. Ele pode também não ter mandato e pode figurar como um nome ministeriável para, né, compor um governo em 2023. É o que está em aberto, né? Então, eu acho que isso passa hoje pelo lugar que o PT quer ter em 2022. E o PT não vai montar, não vai dar uma sinalização do que quer, né, em 2022, sem combinar esse jogo com as eleições presidenciais. E, por outro lado, né, isso daí abre uma porta para o que vai acontecer com os democratas, com a liderança de Assemineto. É a mesma questão. É possível, por exemplo, que ele atraia parte desse grupo para uma chapa local, né, para governador? É possível que ele não saia candidato a governador, no entanto, ele atraia, né? Vamos pensar no cenário que seja, vamos aqui mobilizar um cenário possível. Assemineto sai candidato a vice-presidente e entrega para Otto Alencar, o PT mantém em pé firme que quer ter candidatura, e ele monta uma aliança com o PSDB e apoia Otto Alencar, por exemplo. Isso pode ser possível. Assim como pode também o PT abrir mão de ter uma candidatura presidencial e tentar atrair Otto como candidato a governador do grupo dentro de uma aliança presidencial, embora não seja uma coisa fácil, porque o PSDB tem interesses regionais distintos, né? É diferente do PT, que tem uma unicidade maior, os democratas também. Então, essas questões estão em aberto, né? Outra coisa importante para a gente entender, o que é que vai acontecer com o bolsonarismo? Bolsonaro caminha como candidato à reeleição pela Aliança pelo Brasil isolado, né, como foi a sua eleição outsider, um ponto fora da curva no ano passado, ou ele vai tentar atrair parte dos partidos aí para compor partidos com relevância no Congresso Nacional? Quando a gente olha, Levi, a taxa de governismo dos partidos, a gente percebe o seguinte: os partidos estão voltando de acordo com os interesses de Bolsonaro, que também são interesse desses partidos em diálogo com a sociedade civil. Então, eles irão, de alguma forma, olhar, né, para a eleição, entender quem é que tende a ganhar, né,
montar uma estratégia ali de sobrevivência e de competitividade e vão se posicionar. Eu acho que é essa montagem que ainda está em aberto. E o PT vive um dilema, né? Porque de 89 para cá, até a soltura de Lula, foi a primeira vez que o PT entrou num ano pós-eleitoral sem candidatura própria natural, né? Então, Lula foi candidato do PT desde 89 como candidato natural, né? Então, o PT, pela primeira vez, ao pensar umas eleições municipais, passou a pensar sem uma candidatura natural para presidente. Alguns estudos da ciência política apontaram, do professor Carlos Ranulfo Melo, do FMG, tem um artigo muito interessante de 2010, onde ele traz um panorama do que foi o sistema partidário brasileiro e isso explica o que é que aconteceu até agora. Ele coloca o seguinte: o Brasil viveu uma estabilidade do seu sistema partidário fruto de um bipartidarismo forçado, né, por dois partidos que duelaram em torno da presidência, que foi o PT e o PSDB, que mantiveram candidaturas presidenciais naturais durante esse processo, até 2014. Isso fez com que, no presidencialismo de coalizão, os outros partidos, né, os outros 30, né, olhassem para as eleições locais. Então, o que compensou os 30 partidos não lançarem candidatos foi focar em disputas locais e essa disputa ajudava a montar a estratégia presidencial. Então, de 89 para cá, o PT sempre pensou as eleições a partir da preponderância da estratégia para eleger um presidente. E isso faz toda a diferença na filiação de políticos, na montagem de palanques, na relação com o Congresso. Então, é um cenário muito novo, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo até que novo para a direita. Se a extrema-direita ganha, a direita fica deslocada. O PSDB foi quem viveu mais essa crise, porque a gente até explorou pouco, viu, Carol, nas análises políticas das eleições. Eu esperava mais, que a gente tivesse mais a imprensa, cientistas políticos analisando a derrocada do PSDB, porque ele sai de 2018 sem o seu habitat natural, que é São Paulo, porque entrega o partido a Dória num processo, numa velocidade enorme, que em 2 anos Dória entra no PSDB, mas não é um nome orgânico do partido. E, ao mesmo tempo, a candidatura de Geraldo Alckmin, né? Como é que alguém sai candidato dentro de 10% do eleitorado e não consegue chegar a 4%? É um fenômeno isso, né? Está dentro do Sudeste, porque São Paulo é uma locomotiva, né, que fala para todo o Brasil, na verdade. Então, é um cenário muito novo também, porque os partidos estão, lambendo suas feridas. Todos eles, não só o PT, o PSDB, o PMDB, então nem se fala. O PMDB viveu uma defenestração fruto do processo legítimo de investigações e da Lava Jato, né, com prisões de figurões como Eduardo Cunha, como o Gedel aqui na Bahia, a figura de Temer que chegou a ser preso, né, de modo temporário. O PMDB viveu um deslocamento muito forte e até 2018, né, Levi, todos os analistas, cientistas políticos, a imprensa, né, os bastidores de Brasília olhavam para o MDB como uma âncora de governabilidade e o partido se dissipou, se esfacelou diante da fragmentação partidária das eleições passadas. Então, é tudo muito novo, Levi, porque é de Brasília que virá esse futuro de João Leão, de Otto Alencar, porque ele não tem como eles caminharem. E, obviamente, por que eu digo que não tem como caminharem separado de Brasília? Porque esses partidos estão olhando para 2022 como uma eleição de sobrevivência e de estabilidade do sistema político. É importante dizer que quem quer derrotar hoje Bolsonaro não é mais só a esquerda, a direita quer derrotá-lo. Então, a gente vive um momento de desencaixes, mas pode, inclusive, haver também, no cenário, eles se descolarem dos seus partidos. Mas eu acho muito difícil, não é? Porque hoje, esse capital político que eles têm dentro do 4º maior eleitorado, que é a Bahia, é algo que é cobiçado, né, pelos partidos e pelos estrategistas aí de 2022. Só para a gente dar um fecho aí, o pessoal diz aí, comenta muito, e a Semineto é um arauto dessa tese, né, que a eleição municipal é uma coisa, a eleição federal é outra, né? Isso, como você está dizendo aí,
A federal, a do presidente da República, influencia a dos estados, mas a eleição de municipal não é influenciada pela estadual. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que a Semineto andou lendo ciência política aí, nas férias, nos finais de semana. Faz todo sentido. Por quê? A gente entende nos estudos que, na opinião, e também de opinião pública, o eleitorado tende a montar uma visão das eleições que são muito ligadas ao dia a dia, né? Por isso que eles tendem a olhar para as questões locais com uma força muito grande. Por isso que não adianta chegar uma candidatura, né, seja de qualquer partido, que somente fale que o partido é bom nacionalmente, que está fazendo lá, mas o eleitorado olha para a rua, para a coleta de lixo, né, para o transporte, olha para o emprego, olha para a praia, no caso de Salvador, né, a relação de lazer com as praias de toda a cidade é algo muito forte na vida do soteropolitano, o turismo, né, o emprego. Então, o eleitorado ele tende a pensar numa avaliação que é localizada. Ao mesmo tempo, a gente pode ter a nacionalização das eleições. A gente viveu isso em 2016 em grandes lugares, como nós tivemos em São Paulo. Acho que foi a principal eleição onde Fernando Haddad foi derrotado no primeiro turno, né, com uma grande rejeição que não era em relação à sua gestão, era compartilhada com o antipetismo. Então, de alguma forma, existem eleições nacionalizadas, mas há uma preponderância dos fatores locais. E olhando para os pequenos e médios municípios, isso também ocorre na montagem de palanques que envolvem ali a dinâmica da disputa local. Às vezes, o governo fica com 2 candidaturas, né? 3, né? Geralmente são 2, porque é muito diferente a lógica de eleição de 2 turnos para a eleição de um turno só. Então, como é mais difícil ganhar, os partidos tendem a bipolarizar mesmo, os grupos políticos tendem a bipolarizar e há, inclusive, disputas com 2 partidos que apoiam o mesmo governador. Então, eu entendo que isso é correto e acho que as eleições em Salvador, elas serão preponderantemente pensadas na dinâmica que envolve a cidade. Isso é uma armadilha para quem está na base do governo, porque o eleitorado pode mobilizar sentimentos e percepções para além do que já foi feito, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode ter também aí uma janela de oportunidade para quem está no outro campo, para pensar outras coisas que são mais importantes para a cidade, mais prioritárias. Então, é do debate político, o debate está em aberto. Eu entendo que em Salvador a grande chance é de ser uma eleição de plebiscito do legado de Assemineto na prefeitura, do seu grupo político. Parece que aqui na Bahia a gente só tende a federalizar em conquista, né? Onde o petismo, antipetismo é forte. Sim. Que foi o único das grandes, das 3 que tem segundo turno, Salvador, Feira, que o PT governou. E governou 24 anos. E aí tem uma outra questão que eu acho que o PT vive também, Levi, em Salvador, que pode ser em conquista o desgaste dos quadros, né, do grupo político, né, do PT lá, que já passou pela prefeitura, né, tem candidaturas a proporcional. Então, de fato, eu acho que tem de ser ali uma disputa mais acirrada. Mas, ao mesmo tempo, tem um fator novo em conquista, que é a gestão de Herzen Guzmão. Então, a avaliação da gestão entra no radar mas o eleitorado pode dizer, eu não quero nem isso nem aquilo, né? Pode vir a pensar num terceiro caminho, na terceira via. Aquilo, mas isso não está querendo. A avaliação de governo é muito importante, né? Na sucessão municipal em todos os municípios. Você falou aí, Cláudio e Levi, da questão do plebiscito, do que o eleitorado vai decidir. Para a gente encerrar, vocês estavam em um debate nos bastidores, que eu achei muito importante, sobre a questão da crise cívica, né? Da consciência política do nosso eleitorado, ou melhor, da falta dela, e de que maneira isso impacta realmente, né, no futuro de nosso país, nas escolhas que fazemos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse panorama de hoje. Começa, Levi? Você, meu amigo. Então, existe, Carol, uma série de pesquisas científicas de porte internacional apontando que existe uma crise democrática que envolve os valores de concepção do que deve ser uma democracia. Então, uma pesquisa recente apontou que uma grande parte dos jovens não entende o valor ao sufrágio universal. Então, quando perguntados
né, se é importante que as pessoas menos escolarizadas votem, uma grande parte concorda que elas não devem votar. Então, a gente começa a ter, principalmente entre os jovens, um processo de uma crise cívica envolvendo os valores democráticos e, ao mesmo tempo, essa perspectiva republicana, já que nós somos uma república, né, democrática, uma república e uma democracia, e isso o que a gente vive no Brasil é o que se alastra pelo mundo, né, democracias convivendo com forças divergentes, pelo mundo afora, é algo que entra no radar das ciências humanas, quando a gente começa a perceber uma grande crise de desconsolidação democrática. E aí, o que é que esses especialistas apontam nesses surveys? É que os resultados nos levam a refletir de que há um processo de que a gente vive dentro das instituições democráticas, mas com a população, com o eleitorado, com os cidadãos e cidadãs, discordando da forma como ela funciona. Não reiterando os seus valores em relação ao sufrágio universal, a lógica da polarização no formato da pluralidade política, a perspectiva dos partidos, que é um debate que está se abrindo de uma maneira muito forte agora no Brasil, com a possibilidade da gente adotar candidaturas avulsas. Isso no mundo já é um reflexo também de uma crise da figura dos partidos como representantes, né, dos interesses. Então a gente passa a perceber aí todo um processo que não é só no Brasil, mas em todo o mundo, em países desenvolvidos, com democracias mais maduras, em que há um questionamento em relação ao funcionamento democrático. E isso deve ser analisado a médio prazo. Qual é o desafio olhando para o Brasil? Né, Levi, Carol e nossos espectadores aí. A gente deve, de alguma maneira, pensar, né, o quanto o Brasil ainda está distante de um processo mais cívico de educação política. A gente vive dentro de grandes cidades como Salvador, cidadãos e cidadãs que não sabem o que faz um vereador, que não diferencia o papel de um vereador e de um prefeito, de um secretário, né? O que é que está na lei, para que serve a Câmara Municipal. Então, independente das eleições, eu vejo que há um grande desafio que está colocado para toda a sociedade, para o Estado enquanto instituição, que é pensar num processo mais permanente de educação política, né? Deixando a política fora da politicagem, ou seja, uma coisa é a política feita ali pelos partidos e na competição eleitoral. E a outra coisa são as instituições que vão solidificar a nossa conduta, né, de vida em sociedade. Então, isso já está no radar da ciência política, dos especialistas, como é que a gente pode pensar num processo de defesa da democracia e das suas regras e instituições. Por isso que é importante, né, fomentar esse debate. O Cláudio aí foi muito pertinente, né? Concordo em gênero, número e grau. Na minha visão, é uma visão de jornalista, percebo com absoluta clareza, é a minha visão, meu ponto de vista. Ponto de vista é a vista de um ponto, do meu ponto de vista. A humanidade, não só aqui no Brasil, como um todo, vive numa crise de valores morais. Você vê no mundo político aqui também, mas é em tudo quanto é lugar, aqui principalmente, que é o nosso terreiro, todo mundo pregando a melhoria das condições de vida da população nos seus vários escalões, né? Mas pouca gente falando sério de verdade, né? Aí você estabelece o império da hipocrisia, que gera esse tipo de situação que ele está falando. A descrença da juventude no jogo democrático, né? É uma pena. Porque a questão é mais embaixo. A questão é que a democracia tem um mérito de escancarar isso, inclusive para gerar decepção. Nós precisamos de uma reciclagem moral. Como eu acredito, reencarnação, daqui a umas 10, a gente vê alguns sinais aí de melhor. Levi, eu quero muito te agradecer. Eu acho que esse ponto que a gente tocou agora é importantíssimo e por isso a gente realiza programas como esse. Esse é só o primeiro, viram muitos por aí. Até para a gente entrar, você falou de vereador, a gente entrar na questão do fim das coligações para vereador, né? De que forma isso vai impactar aí para quem vai se candidatar aí a esse pleito. Então a gente tem muita coisa ainda para debater.
E concordo muito com vocês dois nesse último quesito. Eu acho que o que falta mesmo é essa questão dos valores, é a gente trabalhar esse nível de consciência para a vida, né, como um todo. Um nível de consciência que discuta os nossos direitos, os nossos deveres, e isso vai reforçar a nossa consciência política. Muito obrigada, Cláudia, obrigada. Eu agradeço, uma enorme satisfação falar de política, analisar a política. É sempre bom estar aqui. Que bom. Fique tranquilo que ao longo desse ano que virá estaremos bem mais, junto mais vezes aí. Levi, muitíssimo obrigada sempre pelas suas contribuições e voltaremos. Carol, como eu estou dizendo, como eu disse logo de sair daqui, né, eu estou muitíssimo bem acompanhado por você e por Cláudio, que são pessoas agradabilíssimas como gente, como profissionais, e se eu pudesse escolher sempre, não tenha dúvida que escolheria sempre essas pessoas. Ai, que pessoas honra. desse tipo. Ô, Levi, você é o nosso mestre. É uma honra pra gente e tenho certeza que você que está aí do outro lado gostou bastante. Mande também sua sugestão, algum tema específico queira que a gente discuta aqui. Eu, Cláudio Levi, sempre com você no Panorama Político. Até a próxima.